sobre o mundo sem cristianismo, tá bom? Então vamos ver o que é que hoje temos daquela pesquisa que nós estamos estudando, né, que é uma pesquisa científica, né, um trabalho científico que foi feito defendendo uma tese, tá? E a gente está analisando, conversando sobre ela. Então vamos ver aqui, né? Só para lembrar que já conversamos sobre dois outros artigos. O mundo seria mais pacífico sem religião? Segundo, essa é uma pergunta, tá? Daquele artigo. O outro é a responsabilidade de paz das religiões. Então, o potencial que as religiões têm a respeito da paz, favorável à paz. As conclusões são 4 conclusões que a gente tem até para responder as 2 primeiras e compreender essa terceira pesquisa que nós estamos estudando. Então, a primeira conclusão diz o seguinte: toda religião ela é neutra, nem é boa nem é ruim. Toda religião é neutra, como qualquer outra coisa sobre a face da Terra. É neutra em si, tá bom? Pode servir para o bem, pode servir para o mal. Segunda coisa, é que toda religião é formada por joio e trigo. Aí é que está a diferença. O joio, ele pega a religião que é neutra e usa contra si e contra os outros. O trigo, ele pega a religião que é neutra e usa a seu favor, para seu benefício e para o benefício dos outros. Então, pega o que é neutro e fazem a diferença com isso. A terceira conclusão é que a Bíblia diz que a verdadeira causa das guerras e das lutas e das aflições, a verdadeira causa é o amor à riqueza. A ganância é a responsável. O capitalismo é o responsável por todas essas coisas. A Bíblia que diz, tá bom? E o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, tá? Quarta conclusão que a gente tem para isso é a questão da alienação diabólica produzida pelo marketing. O marketing é neutro. O marketing é uma ciência, tá bom? Mas quem é que paga o marketing? O pobre não tem dinheiro. Quem paga é quem leva vantagem. Então, o marketing, ele trabalha assim, olha, o rico, ele tem um interesse e ele precisa do pobre. Quanto mais pobre tiver, mais rico ele fica. Então, o marketing trabalha dizendo para o pobre, olhe, o seu amigo é o explorador. Tá bom? O seu amigo, olha, quem quer o seu bem é o explorador. Aquela pessoa lá, o sindicato, aquelas coisas, aquelas entidades que estão aqueles partidos que estão trabalhando para lhe tirar do domínio do explorador, esses são seus inimigos. Esses são contra você. Você tem que se afaste deles porque eles querem o seu mal. Eles querem o seu bem é o seu explorador. O marketing é trabalhado porque é neutro, mas quem paga é que leva essa vantagem. O rico faz isso. Entendeu? Então, essas 4 conclusões nos ajudam a compreender os 2 artigos anteriores e esse terceiro artigo que nós estamos estudando. O terceiro artigo, olha aqui, é a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. Esse é o artigo que nós estamos estudando atualmente. Ele tem ele está apresentando duas afirmativas, né, importantes para a gente. Esse terceiro artigo. A primeira afirmativa diz assim: é a liberdade, os cristãos, o cristianismo, mais especificamente, os evangélicos, o evangelicalismo, ele quer liberdade para tirar a liberdade dos outros. Essa é a primeira tônica, né, desse artigo. O evangélico, ele quer liberdade para tirar a liberdade das outras pessoas. Essa é a primeira tônica. Segundo, usa o evangelicalismo, o evangélico, ele usa e defende o capitalismo como algo espiritual.
Então, tudo isso é para beneficiar o capitalismo, porque o capitalismo é que é de Deus, é espiritual, é da vontade do Senhor que pobres fiquem mais pobres e ricos fiquem mais ricos. Então, esse é o trabalho dos evangélicos lá e eles conseguem colocar isso na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa ação, na nossa religiosidade e de toda a América Latina. Tá bom? Isso os evangélicos, né, americanos sempre trabalharam nesse sentido. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que temos hoje para conversar sobre isso. Então está aqui. A USAID, né, é um organismo, é um órgão lá nos Estados Unidos que distribui dinheiro, riquezas para países pobres. Então ele vai, veja só como é que funciona. Ele vai lá, tira o dinheiro, digamos, ele tira 50 milhões desses países, né, que estão sob o domínio dele, ele tira 50 milhões e traz para a economia dele. Como? Através de multinacionais, através de outras coisas, né? Ele vai lá, traz essa riqueza para cá, 50 milhões. Aí agora, desses 50 milhões, ele pega, digamos, 10 milhões e coloca nessa organização para que essa organização distribua esmolas a esses países. Compreende? Primeiro ele tira de lá. Ele não dá do dele, não. Ele tira do dele, né? Tira dos outros, aquece a sua economia, pega uma parte disso, coloca nessa organização para que essa organização redistribua. Então fica assim, ó, como eles são bons, olha como eles são maravilhosos conosco, olha como ele nos ama, como eles querem o melhor para a gente. Entendeu? Então a ideia é essa, o marketing trabalha nisso. Os Estados Unidos é um povo bom, porque ele nos devolve 10% do que rouba de nós. Não é um povo bom? É isso que eles fazem. Entendeu? Então, essa organização administra aproximadamente, presta atenção nisso, 10 bilhões. 10 bilhões de dólares anuais. Ora, se ele administra 10 bilhões, é porque ele tira dos outros países 100 bilhões. Deu para entender? Eles sugam 100 bilhões de todos esses países e devolvem como esmola 10 bilhões para poder saírem de bonzinhos. Entende? É uma maneira até deles continuarem tirando os 100 bilhões, porque aí eles são bonzinhos e todo mundo aceita o que eles fazem. Tá bom? Então vamos lá. É isso que eles chamam de democracia, tá? É liberdade para eles fazerem isso. Democracia para eles. Como Cuba não deixa fazer isso, então não é democracia. Mas a Arábia Saudita permite. Então aí, não, essa aí é democracia. Esse é democracia. Tá bom? Porque deixa a gente tirar os 100 bilhões para devolver só 10. Percebeu como é que funciona? Qual é o critério para saber o que é democrático e o que não é? Né? Venezuela não deixa. Então não é democracia. Agora, deixa eu ver, né? Outros países, né, que também não são, lá na Ásia mesmo, que não são democracia, então esses países deixam, não, então aí não, esses são democráticos, porque eles deixam a gente tirar 100 bilhões para devolver 10 bilhões. Esse é o critério. Muito bem, então vamos lá. Então eles têm 10 bilhões anuais em programas de ajuda externa em 84 países. Tudo para influenciar esses países. Não é porque são bonzinhos, não é porque é uma maneira deles influenciarem. Né? Países em desenvolvimento, dos quais metade tem maioria muçulmana. Tirar a liberdade do muçulmano. Tá? Paradoxalmente, a maioria das organizações islâmicas falha na solicitação dos fundos pelas iniciativas baseadas na fé.
Quer dizer, deixam de receber porque não são consideradas religião que o cristianismo deles aprove. O cristianismo deles, americanos que estão com a grana para distribuir, né? Do montante destinado aos projetos, 98% são manejados por organizações cristãs. É quem manipula. Os evangélicos é quem manipulam esse dinheiro, né, lá da América. Então, eles vão lá, sugam 100 milhões e 10 bilhões, sugam 100 bilhões dos países, trazem para dentro da economia americana, aí eles querem dar esmola para poder sair, né, bem na fita, para sair bem no filme, aí eles querem devolvem 10 bilhões. Quem administra esses 10 bilhões? Os evangélicos. Nos Estados Unidos. Veja que o que acontece aqui no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, vem de um mau exemplo de lá. Então vamos analisar direitinho isso aqui, como é que está aqui na pesquisa. Da mesma forma, muitas organizações seculares, ou seja, não religiosas, têm projetos negados por essa entidade, por defenderem, por exemplo, o aborto como uma opção para o planejamento familiar, saúde e reprodutividade. Como é que eles sabem que essas entidades são a favor do aborto? Porque a ideia a cabeça evangélica ela é pequenininha. Então é assim, você acha que todo mundo deve abortar? Olha só a pergunta. Você acha que deve haver aborto? A pergunta é assim. Se a pessoa disser não, não pode ser. Entendeu? Aí a pessoa é contra aborto. Mas se a pessoa disser sim, eu acho que há casos que deve haver aborto, então você é a favor do aborto. Cabeça desse tamanhozinho. Isso mostra que não tem Jesus, porque Jesus, quando entra numa cabeça, ela cresce. Quem fica com cabecinha deste tamanho, mostra que não tem espaço para Jesus. Então é assim, uma entidade, se a entidade não tomar a briga a favor contra o aborto, é porque ela é a favor do aborto. É assim que lá funciona e é assim que aqui também funciona. Então essas entidades que não assumem posição contra o aborto de qualquer jeito, contra o aborto, então é porque são a favor, não recebem dinheiro. Ou seja, se não for do nosso jeito, vocês também, a gente tira a liberdade de vocês. Ó, é assim que funciona. Em nome de Jesus. Tem mais. Cadê? Pronto. 5. Muitas organizações da direita cristã, esses evangélicos de lá, né? Como a Operation Pleasant Samaritan's Purse, de quem? De Franklin Graham, ou seja, o filho de Billy Graham, que é a mesma coisa do pai, que a gente tem uma propaganda bonita do pai, né? Mas é a mesma cabecinha do filho. É a mesma cabecinha. Tá bom? Inclusive o filho e a filha, né? Escreveram na época daqueles prédios que foram, né, em 2001, é Deus, isso aí é Deus que está dizendo a essa nação, que essa nação precisa voltar para Deus, esse negócio. Não, precisa dizer que aquilo aconteceu por causa da maldade daquela nação contra outros povos. Não vem dizer que foi Deus que matou 5.000 pessoas para poder falar alguma coisa, não. Que Deus não faz isso. Mas não, para não mostrar a maldade daquela nação contra os árabes e contra outros povos, aí não é Deus que fez isso para dar um sinal para que essa nação... Viu essa coisa doente, maléfica? Muito bem. Então, muitas organizações como a de Franklin Graham, né? Franklin Graham, né? Billy Graham, então Franklin Graham, receberam, veja só, muitas entidades, inclusive essa,
receberam dezenas de milhares de dólares, grana, amor ao dinheiro, à riqueza, né? Ao dinheiro, ao capital. Receberam dezenas de milhões de dólares e, através dos projetos dessa organização lá oficial dos Estados Unidos, puderam aumentar sua presença missionária pelo globo. Que influência é essa? A que a gente já sabe, a favor do capitalismo. É para ensinar o povo que a vontade de Deus é que o pobre continue cada vez mais pobre e o rico continue mais rico. Porque se não pensar e não ser assim, é porque é contra Deus, é contra a vontade de Deus. 6. Enquanto isso, os parceiros tradicionais sofreram cortes de recursos, ou seja, os parceiros são os vários países favoráveis à América, não é? Então, esses que abrem o quintal, a América faz o que quer, e graças a Deus os Estados Unidos está fazendo isso aqui, essa coisa, né? Essa malandragem religiosa, né? Então, esses ficaram, porque as entidades cristãs receberam muita grana, muita, daquele dinheiro que era para devolver de quem eles tinham tirado, né? De quem eles tinham tirado. 7. A predileção pelas organizações religiosas é tácita e diluída nos gabinetes em Washington, sobretudo através de membros da direita cristã ocupando cadeiras importantes nessa entidade, né, federal lá dos Estados Unidos. Entendeu? Então, a gente volta. Quais são os dois objetivos? Você viu que falou de muita grana aqui, né? 10 bilhões por ano. Faz a conta aí que você vai ver o que é que isso significa. Grande maioria dos que tomam decisão sobre isso são evangélicos. E grande parte desse dinheiro vai para as entidades evangélicas lá dos Estados Unidos. Está parecendo coisa do Brasil também, né? Não era isso que estavam tentando fazer no MEC e em outros lugares? Muito bem. Então veja aqui, olhe os dois resumos disso aí. Os evangélicos querem liberdade para tirar a liberdade dos outros, que pensam e agem diferente deles. Segundo, usa e defende o capitalismo como algo espiritual, como da vontade de Deus. Se não for o capitalismo, é porque é do diabo, é contra Deus. Tá bom? Então essas duas coisas, né, resumem bem a presença desses evangélicos lá no governo de Bush, né, dominando, dirigindo tudo isso aí. Tá bom? Muito bem.